olha só, vamos fazer aquela conexão aqui semanalmente, lá direto do Complexo Hospitalar Central. O médico doutor Fernando Ferraz, ele vai falar sobre a glândula tireoide, o câncer nesta região do corpo, que lamentavelmente a gente tem números que preocupam a cada dia. Ô doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Band Cidade Rondônia. O senhor fala para todo o estado nesse momento. Eu cumprimento e já deixo a pergunta, esclarece para nós o que é a glândula tireoide. Boa tarde a todos, é um prazer novamente estar aqui com vocês, esclarecendo a população. Então, a glândula tireoide é uma glândula muito importante no nosso organismo, produtora de um hormônio que é responsável pelo metabolismo, ou seja, pelo funcionamento do nosso corpo. Ela é localizada na região anterior do pescoço e ela produz um hormônio chamado levotiroxina, o T4. E ele é importante para o funcionamento de todo o nosso organismo, desde o cabelo até a unha do pé. Doutor, quais são os problemas mais crônicos que acometem essa região do corpo humano? O câncer, a gente sabe que é algo que, lamentavelmente, tem se manifestado muito nessa região. Mas o que mais que o indivíduo está sujeito a sofrer com essa região do corpo aí? Então, os distúrbios mais comuns da tireoide são em relação à produção de hormônio. Às vezes ela produz hormônio demais, que é o chamado hipertireoidismo, e às vezes de menos, que é o hipotireoidismo, que é inclusive o mais frequente. A glândula não produz o hormônio na quantidade suficiente e a pessoa fica com deficiência desse hormônio, consequentemente o metabolismo da pessoa não funciona direito, e vem todas as consequências, Geralmente associado ao aumento de peso, a pessoa se torna uma pessoa fadigada, sem disposição para o trabalho, distúrbio do sono, inchaços, quedas de cabelo, alterações da pele, das unhas, do gastrointestinal, ou seja, mexe no organismo inteiro. Tá, e essas patologias, doutor, elas se desenvolvem e acabam tornando um câncer, ou o câncer é um outro fator de muita relevância que também atinge essa parte? Então, isso é muito importante. Na verdade, os casos de câncer, eles não causam nenhum tipo de distúrbio desses que eu falei. A maioria dos casos de câncer, o paciente tem produção normal de hormônios. Daí a importância de se fazer um diagnóstico precoce. Como fazer isso, já que não dá sintoma? Procurando um médico, um clínico geral, para que ele possa fazer exames de rotina, e daí encontre esses cânceres. Porque normalmente, quando ele está no começo, ele não apresenta nenhum tipo de sintoma. E à medida que ele vai crescendo, como é um tumor, ele vai atingindo os órgãos que ficam ao redor da glândula, aqui no pescoço, e pode começar a dar dificuldade para engolir, pode começar a dar pigarro, até falta de ar, mudança na voz, mas os casos mais avançados. Daí a importância do diagnóstico precoce. Então, procurar sempre um médico, principalmente as mulheres acima de 40 anos, que são as mais afetadas pelo câncer de tireoide, 3 vezes a 4 mais do que nos homens. Então, a mulher, quando vai na sua consulta ginecológica de rotina anual, o ginecologista geralmente pede esse exame, um exame da tireoide, dos hormônios e uma outra sonografia, e aí normalmente é encontrado esse tipo de tumor numa fase inicial e, portanto, fácil de tratar, e com a cura geralmente muito grande, acima de 90% até 100% dos casos a gente consegue curar através da cirurgia. Doutor, e com os avanços tecnológicos, o que a gente tem de novidade acerca do tratamento, inclusive, principalmente, essa que é uma das mais crônicas, o câncer da glândula tireoide? Então, o tratamento, basicamente, é através da cirurgia, Alguns casos, a gente indica a realização de iodoterapia pós-cirúrgica, mas isso nos casos mais avançados. Casos diagnosticados a tempo, que a gente fala, a cirurgia ainda é o tratamento de escolha e o tratamento que cura realmente quase 100% dos pacientes.
né? Agora, as tecnologias envolvendo a cirurgia é que vai aparecendo e a gente vai utilizando, né? Hoje, a gente aqui em Rondônia, a gente consegue ter acesso a todas essas tecnologias, né? Que são as tesouras ultrassônicas, monitorização dos nervos, né, da voz, para que não ocorra nenhuma lesão, né, durante a cirurgia. E hoje a gente tem condição de realizar isso aqui em Rondônia perfeitamente. Muito bem. Doutor, e o que a gente pode fazer para tentar diminuir um pouco a incidência, a fragilidade de ser acometido a um tipo de problema como esse? Qual é o comportamento adequado do indivíduo para se prevenir? É a consulta de rotina, principalmente nas mulheres acima de 40 anos e aquelas que têm histórico familiar de câncer de tireoide especificamente, procurar o ginecologista ou o seu clínico geral para que faça exame de ultrassonografia de rotina. Geralmente é assim que descobre. Não existe nada que você possa fazer que vá prevenir um câncer de tireoide, né? Porque a maioria deles não se sabe 100%, mas a maioria é de causa genética. Existe também alguns casos de exposição à radiação, mas são casos muito específicos, né? Pessoas que trabalham com radiação, então tem que estar sempre monitorizando, mas é exceção. A maioria dos casos é hereditário mesmo. Perfeito. Eu fiquei numa dúvida aqui, doutor. Tem uma faixa etária que a pessoa fica mais suscetível, ou é só a partir dessa idade média que o senhor acabou de citar para nós, entre 39 e 40? Crianças podem ter esse tipo de problema também, doutor? Sim, podem sim. E os casos em crianças e em idosos geralmente são mais graves. Mas a maioria dos casos é encontrado nas mulheres adultos jovens, né, em torno de 40, 50 anos. Por via de regra, doutor, eu acho que para todo tipo de problema de saúde enfrentado pelo cidadão, eu acho que a ação preventiva, primeiramente, é cuidar da saúde física, mental e por aí vai, né? Alimentação, exercitar-se, entre outros pontos, acho que é extremamente necessário, né? Eu quero agradecer pela participação aqui, desejar uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado por dar esse tempinho para a nossa audiência aqui e trazer essas informações. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para esclarecimento aí da população. Direto do Complexo Hospitalar Central, o médico Dr. Fernando Ferraz, trazendo um pouquinho sobre a questão do câncer da glândula tireoide. Sempre é bom falar de saúde.